Fala pessoal, tudo bem? Como eu tenho falado, Jair Bolsonaro é o favorito do mercado, de grande parte do mercado. Se você não sabe disso, fique atento, preste atenção, você vai ver que é isso mesmo. E a matéria aqui, ó, do Infomoney, está comentando aqui que o Bolsonaro subiu para 30% dos votos e lidera isolado, tá certo? Lidera isolado. Enquanto isso, Marina com forte tendência de queda e também já empatado com Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, ao contrário da Datafolha. Data furada total. Essa é a pesquisa que foi feita pelo Pactual, e pelo Pactual é totalmente diferente do Datafolha, inclusive porque Pactual, uma empresa séria, uma empresa do mercado financeiro, uma empresa que faz análises com outro viés, inclusive porque Paulo Guedes, que é o assessor financeiro da candidatura de Jair Bolsonaro, ele é um dos fundadores do Banco Pactual, inclusive o candidato a vice-presidente, que é o General Mourão, deu uma palestra muito interessante lá para o pessoal do BTG Pactual. E, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, comprovando que o mercado financeiro está apostando em Bolsonaro, não só como presidente eleito, mas sendo eleito no primeiro turno. Eu vou deixar aqui para vocês uma fala que eu acho das mais profundas e acuradas e afiadas de um especialista em mercado financeiro, que é um dos sócios da Goldman, que é uma empresa de investimentos, e você vai ver que coisa interessante que ele explica sobre os eleitores enrustidos de Bolsonaro, e isso afetando as pesquisas, mas ele acredita que aquilo que as pesquisas mostram, a realidade é muito maior, porque as pessoas têm vergonha, e ele também vai falar sobre a estratégia errada de João Amoedo com relação a essa proposta de revolucionar a política, só que estando de fora. Ele diz que tem que primeiro entrar para depois poder revolucionar. Vamos dar uma olhada aí nesse trecho do vídeo. Amoedo, excelente nome, excelente iniciativa, só que o Amoedo e o partido do Amoedo, ele peca pelo purismo, ou seja, ele incorre no mesmo erro, por incrível que pareça, do seu antagônico, que é o PSOL. Ou seja, ele é tão puro, tão puro, tão puro, que ele esqueceu de jogar o game, porque ele quer mudar a regra do jogo. Só que você não consegue mudar a regra do jogo na arquibancada. Você tem que entrar no jogo, você tem que ganhar o jogo, e uma vez que você ganhou o jogo e você tem a caneta, aí sim você muda a regra que você quer. Agora, mudar o jogo da arquibancada, Moedo não vai conseguir. Então, a candidatura do Amoedo, ela peca pelo purismo. Então é o seguinte, é uma curva de aprendizado, eles vão eventualmente eleger um ou outro candidato. Está errado eles não concentrarem fogo em poucos nomes, deixar um leque muito aberto, então existe muitos candidatos para um partido ainda muito sem estrutura. Então, eventualmente, vai eleger um ou outro candidato, e aí sim, para uma próxima eleição, vai ter um pouco mais de tempo de televisão, vai ser um pouco mais organizado. Ou seja, a estratégia deles, ok, funciona, mas é de médio e longo prazo, não é para ser candidatura. Outro problema do Amoedo. O Amoedo, ele não sabe falar pobrez. Ou seja, ele é uma excelente pessoa, ele é um ótimo técnico, só que é o seguinte, ele fala muito sofisticado. Ou seja, a posição que ele se coloca é como um ótimo ministro, mas não como presidente. Para você ser presidente, você precisa falar numa linguagem que o povo entenda. Ou seja, e o Amoedo fala sofisticado, e com isso não gira. Vamos falar um pouquinho agora do nome Bolsonaro. Bolsonaro vai ganhar a eleição. E vai ganhar a eleição de primeiro turno, valendo uma beer aí. Motivo, juntou dois fatores, o fator Tiririca e o fator Donald Trump. Fator Tiririca, Bolsonaro concentrou o voto de protesto. Todo mundo que é contra o que tudo aconteceu está descarregando o voto em cima do Bolsonaro, principalmente a base eleitoral, certo? E então Bolsonaro significa voto de protesto. Outra coisa interessante é o fator Donald Trump. Durante a eleição inteira do Trump, certo? A imprensa odiava o Trump, como continuou odiando, metia o pau nele, só que o que acontece? Quando abriu, os estudos de pesquisa não indicavam que ele ia ganhar, só que quando se abriu as urnas, viu que o Trump ganhou. O que aconteceu? É simples. O eleitor do Trump era um eleitor enrustido, que tinha vergonha de dizer que ia votar nele. Exatamente como está acontecendo com o Bolsonaro. Muito eleitor que vai votar no Bolsonaro não diz e não assume que vai votar no Bolsonaro, que é o que vai acontecer agora aqui no Brasil. Durante a campanha inteira do Trump, todo mundo elogiava o Obama, os democratas, etc, etc, etc. E eu falava o seguinte, gente, eu morei na América há 8 anos, aprendam.
o que é bom para o mundo não necessariamente é bom para a América. O que é bom para a América é bom para o mundo. Naquele momento eleitoral, eu falava o seguinte: Obama é ótimo para o mundo, mas o melhor candidato para o americano do centro, do trabalhador, era o discurso do Trump, tanto que ele ganhou. É o que vai acontecer. Bolsonaro vai ganhar e vai ganhar de primeiro turno. Algumas pessoas falam, mas ele é instável. Concordo. Ele não é preparado. Concordo. Mas a Dilma era? O Lula era preparado? Difícil dizer, né? Bolsonaro vai ter que lidar com duas coisas. Primeiro, saber se ele vai deixar o Paulo Guedes governar, certo? E saber se ele vai fazer o que de fato ele se comprometeu a fazer. Foi justamente o que o Ronald Reagan fez. O Ronald Reagan, quando assumiu o governo, ele falou o seguinte: a indicação dos cargos políticos podem ser feitas por políticos do meu partido, nenhum problema, desde que tenha uma base técnica. Ou seja, Partido Republicano quer colocar alguém na saúde? Ok, me indica 3 nomes, desde que sejam nomes de gente que entenda da saúde. Então, se a montagem do ministério, fora o Paulo Guedes, que é um espetáculo, vai ser o melhor ministro da economia que o Brasil já teve, porque ele é um liberal de direita. Se a indicação do ministério inteiro for um ministério técnico, certo? Vai ser ótimo. Outra coisa que resta saber é o seguinte: quem vai ficar na Casa Civil do Bolsonaro? Ou seja, porque a Casa Civil é que vai ajudar até fazer a articulação política, que o Lula fazia esplendorosamente e que a Dilma era um desastre. Bom, enfim, esse é o ambiente que nós temos, certo? Valendo uma cerveja que vai ser Bolsonaro, e se entrar Bolsonaro, certo, não vai ser tão apavorante quanto alguns falam. A economia vai andar, certo? As coisas voltam a caminhar, porque eu sempre disse o seguinte: a crise do Brasil nunca foi econômica, a crise do Brasil é de confiança. Prova disso é que a Selic veio de 14,25 para 6,5, a inflação veio de 3,5 para 2,8, certo? E mesmo com essa queda de inflação e queda de juros, o investidor continua não investindo e o consumidor continua não consumindo. Por quê? O investidor não confia e o consumidor tem medo de perder emprego. Restabelecida a confiança, esse Brasil volta a crescer rápido. Eu vejo um futuro legal. Eu acho que 2019 vai ser um ano muito bom. Vale a pena apostar. Abraço. E aí, galera, o que você achou desse comentário aí? Me diz sua opinião. Examine todas as coisas, retém o que é bom, clica no like, clica no sininho das notificações e também se inscreva no canal para você poder receber o alerta dos vídeos. Valeu? Forte abraço!